que é a festa do coração eucarístico de Jesus, né? Então a gente sabe que Jesus instituiu a Eucaristia numa quinta-feira, e nós temos uma festa especial para a Eucaristia, que é a festa de Corpus Christi, que foi agora recentemente, né? Depois da festa de Corpus Christi, olha que interessante, vem a festa do Sagrado Coração de Jesus. Aí depois a gente junta as duas, né? A gente tem a festa do Coração Eucarístico de Jesus, não é, Carol? É uma data móvel, né? E essa data, ela vai cair dentro da oitava do Sagrado Coração. Então, é interessante, porque o Sagrado Coração, ele é celebrado na sexta-feira, né? A segunda sexta-feira seria, porque Corpus Christi é numa quinta. Então, vem a sexta, na outra sexta, dentro da oitava, né? Ali, a sexta-feira é comemorado o Sagrado Coração de Jesus. E depois, dentro da oitava da festa do Sagrado Coração de Jesus, então, é o Coração Eucarístico de Jesus. E aí, é uma data móvel, né? E essa data cai hoje, né? É hoje, dia 30 de junho. Exatamente. E essa devoção, ela surgiu no século XIX, né? Isso mesmo. Por iniciativa do Papa Leão XIII, né? Erigiu-se em Roma, na igreja de São Joaquim, dos Padres Redentoristas, uma confraria ao Sagrado Coração, que deveria dedicar-se, entre outras coisas, ao culto do coração eucarístico de Jesus. Então, que o coração eucarístico de Jesus tenha piedade de nós. Amém. E nós começamos sempre também falando sobre a notícia da semana, a bomba da semana, né? Então a gente escolhe aqui para a gente começar a live bem, com treta, né? A live tem que começar com treta. Então a gente escolhe aí uma notícia bem tretosa, bem tretona, bem tretística, né? E a notícia dessa semana, a bomba dessa semana, a gente recebeu hoje. Pode ser que tenha saído um pouco antes, mas a gente recebeu hoje, certo? Então, o que acontece? É que ontem, no dia de São Pedro e São Paulo, nós recebemos mais um tapa, que é a Desidério Desiderave. Olha só, gente, com todo o respeito, com todo o amor, com toda a admiração que nós temos pelo Santo Padre, o Papa, esse novo documento do Papa, o que ele faz? Ele avança a sua agenda para destruir a missa tradicional. Então, a gente tem que notificar aqui, né? A gente tem que falar sobre isso, porque se nós nos calarmos, nós vamos estar consentindo com essas coisas que estão acontecendo, e daqui a pouquinho, nós que temos esse privilégio de ter a missa tradicional todos os dias, corremos o risco de perdê-la, né? Corremos o risco de perdê-la. Porque esse novo documento, junto com o documento anterior, né, que era o Traditionis Custodes, estão levando o povo a um entendimento de que o Papa Francisco tem a intenção de acabar com a missa tradicional no mundo inteiro, né? E nós que vivemos aqui na administração apostólica, nós não podemos compactuar com esse tipo de coisa, né? O nome do documento é interessante, né? Porque a mesma coisa que o anterior, né? O documento anterior era um moto próprio, né? Traditionis Custodes. Olha que nome lindo. Guardiões da tradição. É também em latim, né? Por falar em latim, né? Mas que tradição é essa que quer guardar-se e quer acabar com a missa tradicional, né? Agora usa-se para o documento Desidério Desiderave, né? Desejei ardentemente. São aquelas palavras que nosso Senhor disse lá na última ceia, né? Desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. Então, lindíssimas palavras que o Verbo encarnado usou para manifestar o seu ardente desejo de instituir o Santíssimo Sacramento da Eucaristia e o sacerdócio católico, e que na pena do Papa Francisco caíram como mais uma pedrada sobre o rito tradicional. Né? Infelizmente, né? Nessa carta, né, obstinadamente, o Papa afirma o seu desejo de que nas várias línguas, não mais a uma só voz, exista uma única e idêntica oração litúrgica, forma litúrgica, né? Que deve advir da Traditionis Custodes, isto é, sem a menor hesitação. O Papa deixa mais do que evidente que a Traditionis Custodes tem por finalidade destruir, né,
o que fora denominada de forma extraordinária do rito romano, ou forma tradicional, né, do rito romano. E é interessante saber que a própria carta, ela não foi escrita em latim, como é tradicional dentro da igreja sempre escrever primeiro em latim. Parece que ela foi publicada em inglês, me corrija se eu estiver errado, alguém que está aqui ao vivo com a gente, em inglês, espanhol, alemão e francês, uma coisa assim. Não sei se italiano também saiu, mas em latim não saiu. É uma coisa da gente questionar por que será que a carta não saiu em latim. Será que é justamente, será que é justamente para deixar mais claro, né, qual é a intenção, né, com essa carta? Então, para isso, o Papa pretende estabelecer uma espécie de rede que, desde a formação dos futuros sacerdotes até a própria vida paroquial, fomente uma liturgia, segundo as palavras dele, nem séria, nem brincalhona, nem criativa demais, nem excessivamente rígida, né, nem desleixada, tá? Mas a questão é que, para boa parte do mundo católico, essa liturgia já existe. É a liturgia tradicional, é a liturgia que a gente vive no nosso dia a dia, né? E é a liturgia tradicional que as autoridades romanas buscam destruir. Agora, por que destruir, né? Por que acabar com essa liturgia tão bela? Essa liturgia que São João Paulo II abriu muitas portas para que essa liturgia voltasse a ser celebrada. Um santo, São João Paulo II é um santo. Então, tirar a autoridade de um santo, né? E Bento XVI, o Papa Emérito, que nós aqui já falamos algumas vezes que nós consideramos ele um santo vivo, né? Um santo vivo e doutor da Igreja, que criou o seu motu próprio, né? Summorum Pontificum, e colocou que poderia ser celebrada a missa na forma extraordinária em todas as paróquias do mundo. Foi uma abertura enorme e agora quer fechar, quer restringir, né? Então é muito estranho isso tudo que está acontecendo. Não deixa de ser impressionante, né? Impressionante para nós a capacidade que o Santo Padre, o Papa Francisco, tem de pedir que sejam deixadas de lado as divergências, né? As divergências que existem particularmente graças a ele mesmo, né? E aos seus documentos de belos nomes, porém de conteúdos mortais. Nós precisamos rezar muito pelo Santo Padre o Papa Francisco, está com problemas de saúde, o seu joelho está cada vez pior, né? A gente não sabe até quando que o Papa vai, a gente não sabe se ele pode renunciar também a qualquer momento, mas que legado que ele quer deixar para os católicos, né? Fazer com que a missa tradicional, a missa de sempre, ela deixe de existir assim de uma hora para outra, a base do canetaço, né? A base de ordens expressas, para que tenha uma única liturgia, uma única forma do rito romano, porque se existem outras formas também, né, de se celebrar a Eucaristia mundo afora, tantos ritos, né, tantos ritos belíssimos, por que essa implicância com a forma tradicional do rito romano? É da gente pensar, né, Carol? É verdade.